3h45, boa tarde. A gente te atualiza agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo, neste domingo, 9 de agosto. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a compartilhar postagens com ataques ao presidente Lula em meio à crise diplomática. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse numa entrevista ao jornal Clarín que a normalização das relações com Buenos Aires depende do fim das agressões do líder argentino. A nossa correspondente, Luciana Tadeu, tem as informações ao vivo, direto da capital da Argentina. Luciana, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Tainá, desde ontem à noite, Javier Milei está fazendo republicações nas suas redes sociais de críticas e insultos ao presidente Lula. Então, em um dos posts que ele republicou na rede social X, o congressista norte-americano, republicano, Carlos Giménez, ele chama o presidente Lula de delinquente até de porco, e essa postagem foi republicada pelo presidente argentino, mesmo após o chanceler Mauro Vieira ter dado essa entrevista para o jornal Clarín, que é o principal jornal da Argentina. Essa entrevista, inclusive, foi a manchete do jornal neste domingo, em que ele pedia o fim imediato dos ataques do presidente Javier Milei ao presidente Lula e às instituições brasileiras. Nessa entrevista, ele fala que o Brasil considera a relação com a Argentina primordial, mas que a participação e as falas de Javier Milei na Convenção Nacional do PL foram graves, e também ressalta essa continuidade dos ataques de Javier Milei em entrevistas que ele deu depois para veículos argentinos, e disse que para a retomada da normalidade das relações é preciso que Javier Milei faça um gesto, que é justamente parar esses ataques. Um gesto que, segundo o chanceler Mauro Vieira, é simples diante da importância da relação entre os dois países. De fato, ele ressalta que esses vínculos bilaterais vêm de anos em matérias importantes, como, por exemplo, de transparência nuclear. Então, ressalta que a relação com a Argentina é importante para o Brasil, é valorizada pelo Brasil, mas que é preciso que a Argentina demonstre que também valoriza esse vínculo. Então, palavras de Mauro Vieira que tiveram destaque na imprensa daqui, mas que mesmo assim Javier Milei continua fazendo as publicações com insultos ao presidente Lula. O que o governo argentino afirmou nesses últimos dias é que a decisão brasileira de rebaixar o nível das relações diplomáticas com a Argentina foi uma decisão ideológica e que isola o Brasil do resto da região. O Brasil, lembrando, na última terça-feira, comunicou o embaixador argentino em Brasília que rebaixaria o nível das relações diplomáticas com a Argentina, que o embaixador Júlio Bitelli, convocado para consultas pelas falas de Javier Milei, não vai voltar para a Argentina enquanto esses ataques do presidente Javier Milei continuarem. Tainá. Obrigada, Luciana Tadeu. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou o plano de 15 pontos do Conselho de Paz para a faixa de Gaza. A medida foi elaborada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o premier, as forças israelenses só vão deixar a faixa de Gaza quando o Hamas se desarmar completamente. O líder americano disse no mês passado que houve um avanço para o plano para encerrar a guerra na região. Segundo ele, o grupo palestino concordou em entregar as armas. Uma autoridade do Hamas confirmou a informação, mas disse que o grupo só faria isso se Israel cumprisse com as obrigações do acordo. Em outubro do ano passado, Israel e Hamas concordaram com um cessar-fogo no território palestino. Apesar disso, os ataques das forças israelenses continuaram. Essas foram as principais notícias do momento. Fique agora com CNN, Sinais Vitais, Inteligência Artificial na Saúde. Pense bem, pense CNN. Até já já.